Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um Pó de Pedra podcast. Aqui com a gente, você já sabe, falar de pedra ficou mais leve. Esse é o nosso bordão, o nosso tema, mas acima de tudo a nossa máxima aqui. A gente criou um programa, como você bem sabe, para falar do mercado da pedra, para falar dos assuntos concernentes à venda, divulgação da indústria, do mercado. Você que é marmorista, você que é caminhoneiro da pedra, você que é depósito, enfim. Independente do ponto do mercado que você atua, você lida com pedra, você é o nosso público-alvo aqui, você é o nosso contemplado. A gente está produzindo conteúdo para você, mas também para a senhora, para o senhor, a senhora que é dona de casa, o senhor que é construtor, você que se interessa sobre o assunto das pedras e também os temas correlatos a ele, né? E hoje não vai ser diferente, a gente está aqui para conversar um assunto muito sério, muito importante, porque a gente vai falar com um jornalista, o nome dele entrou em evidência essa semana, um sinal de alerta aí, porque o caso dele foi exemplo lá para o governo americano, para a visão de que o Brasil tem corrido sérios riscos no tocante à liberdade de expressão, no tocante à liberdade de imprensa, à liberdade religiosa. São várias liberdades que têm sido atacadas no nosso país, segundo a visão, né, do pessoal do governo Trump, né, da ala à direita, que assim como eu me enquadro também, nunca neguei isso para vocês, mas hoje eu estou aqui na qualidade de hold, né, de entrevistador, de bater um papo aqui com esse personagem extremamente interessante, importante, relevante, que tem muito a acrescentar nesse debate sobre liberdade, sobre acesso, sobre o trânsito livre das informações. Eu estou com ele aqui, o jornalista Jackson Rangel. Seja bem-vindo, Jackson, ao nosso estúdio aqui do Pó de Pedra. Eu agradeço, Bruno, por esse trabalho, que é levar informação para todos, né? De modo livre, como você mesmo disse. E diria que esse momento é um momento para esclarecer. Você falou que fiquei em evidência esta semana, é porque a sanção ao ministro Alexandre de Moraes, o Tesouro Nacional americano entendeu que houve violação à liberdade de expressão e violação aos direitos humanos. E agradeço a oportunidade para poder seguir com este assunto e incentivar para que tenhamos liberdades, ainda que seja um momento opressor. Muito bem. Ô Jackson, a vida de um cara como você, como muitos de nós aqui, ela não pode ser medida apenas por um momento, por uma, certo, né, claro. por um período, por uma ocasião. Você é um cara que tem prestado contribuições relevantes, de várias maneiras diferentes, para a comunicação sul-capixaba e brasileira, porque, afinal de contas, seu conteúdo é lido aqui em todo o Brasil, né? Obviamente, levando de uma maneira mais especial a cobertura sobre o que acontece aqui na nossa região. Economicamente, o setor de pedra, quantas vezes aí fui contemplado pelas suas matérias, né, da sua equipe, do seu jornalismo, né, dando visão e vazão ao que acontece aqui no nosso mercado. Então, o mercado da pedra te conhece, o mercado do granito sabe do seu trabalho. Eu queria que você contasse, antes da gente entrar especificamente nesse tema, quem é o Jackson Rangel, como é que começou essa sua trajetória na comunicação, no jornalismo? Jackson Rangel é um jornalista opinativo. Hoje, obviamente que quando eu iniciei há 42 anos, era diferente, estava aprendendo, porque o jornalismo tem uma hierarquia. Você foca, depois você vira... O foca é que pega as informações, mas não tem como organizar as informações. Aí depois você vira repórter,
depois você vira redator, depois você vira editor e depois você vira diretor, né, ou proprietário de um veículo de comunicação. Mas hoje em dia, Bruno, você é um jornalista e todo mundo que mexe, interage com a internet é um. O jornalismo tradicional acabou. Sou obrigado a falar isso, acabou. Por quê? Porque qualquer um que está nos vendo agora informa e é informado. Vai lá, faz uma fala sobre qualquer assunto e ele está informando. E depois ele vai olhar dentro das plataformas, ele também é informado. Ele informa e é informado. Antes, o jornalista informava. E só tinha um lado. Os informados que recebiam a informação e os jornalistas que informavam. Não tem mais isso. Então, você é jornalista, qualquer um que de algum modo noticia, informa, critica, denuncia, pegou esse papel também. Obviamente que, no meu caso, né, pelo tempo, porque existe uma técnica para ser jornalista. Hoje já não existe mais, eu diria até, mas existe uma técnica de início, meio e fim. Você tem o lead, o sublídio, o texto explicativo, mas hoje ninguém observa mais isso. Interessa esse bate-papo, que é um formato de jornalismo. Mas eu iniciei há 42 anos, e o jornal que eu criei, Folha do Espírito Santo, tem 35 anos, desde 1990. Posso dizer, já que você está perguntando a mim, né, quem é Jackson Rangel, eu fui o criador, pioneiro do jornal impresso fora da capital. Tinha Gazeta, Tribuna e Folha do Espírito Santo. Eu fui o primeiro. Havia, na época, muito, como eu posso dizer, não é a palavra inveja, né? Aqueles secadores, não vai dar certo, não tem notícia para isso e tal. E eu sou muito espontâneo e autêntico, e eu marquei uma data, eu falei, vai ter que sair nessa data, né? Sem nenhum tipo de reciclagem ou de preparo ou de instrutor para como fazer. E naquele dia eu inaugurei o jornal diário. Era mensal, quinzenal, semanário e diário. E não tinha ninguém no sul do estado, em especial, nem no norte do estado, que tinha um jornal diário. Eu também fui idealizador de um jornal bidiário. Ele era matutino, saía matutino, 6, 7 horas da manhã, os 25 entregadores saíam pela cidade para entregar, e o vespertino, que saía por volta das 14 horas, era distribuído nos fluxos de pessoas mais evidentes na cidade. Aí era mais restrito a Cachoeira. E isso durou muito tempo. Então, a pessoa dormia com a folha e acordava com a folha. Para o bem ou para o mal. Com a expectativa de algo bom ou de algo ruim. Mas tinha que dormir com essa perspectiva desse bidiário. Que também, na época, foi inédito. Não tinha nenhum lugar do Brasil que tinha um bidiário, né? Então, tudo também era na base da transpiração, do suor, do sangue, né? Eu praticamente dormia muito pouco, chegava em casa 3, 4 horas da manhã para voltar 9 horas, porque era um ciclo diário a empresa. Saía a parte administrativa às 18 horas, já entrava o pessoal da gráfica e depois já entravam os operadores, os entregadores, e voltava o pessoal administrativo. 24 horas funcionando. Um jornal impresso. Desculpa, estou meio gripado, se assim posso dizer. Mas
fui pioneiro basicamente em quase tudo na área da comunicação. 70% das pessoas, bons profissionais ou ruins, saíram da escola da Folha. E eu não tive padrinho. Isso aí é uma coisa que no início foi especulado. Mas como esse rapaz, sem linhagem, apareceu e está fazendo um jornal diário? Não, na época, né? Esse jornal ele é patrocinado pelo Camilo Collor. Aí Camilo Collor era denunciado ou criticado? Não, não é Camilo Collor. Esse jornal deve ser de Ferraço. Aí Ferraço era criticado, denunciado? Não, Ferraço não é. E esse jornal deve ser do Zé Tasso, porque o Zé Tasso estava em evidência na época, né? Do Valadão, ou de alguém. Aí, como viu que todos eram criticados de igual forma, não, quem é dono não pode ser criticado. Até se conformarem de que era apenas um jovem de 30 anos, que era ele próprio o dono. E hoje ninguém tem dúvida. Quando fala Folha é Jackson, quando fala Jackson é Folha. O Jackson, vou tocar num ponto aí que você citou. Pode falar sobre, aliás, isso que eu queria deixar você à vontade. Eu não censuro nenhuma pergunta. Pode ser a mais expressiva, ou a menos, ou a mediana, qualquer pergunta eu respondo. Ô Jackson, na verdade, o nosso programa aqui, ele não tem perfil de ser uma coisa midiática, de criar, de explorar polêmicas. Não é o nosso feitio aqui. A minha então, conversa eu vou me com você, adequar, né? a minha conversa, não, mas você fica à vontade, o microfone está com você. A gente não tem isso porque, como você bem falou, eu acho que só tem não é um erro, uma observação que eu quero fazer na sua fala aí. De fato, como você falou, Bruno, hoje todo mundo comunica e é comunicado. Existe uma instituição chamada imprensa. A imprensa, ela continua existindo e acredito que nunca vai deixar de existir. Assim como aconteceu a mudança no fluxo das informações, que afetou a forma de trabalho da imprensa, isso também afetou dezenas, quiçá centenas ou milhões de profissões, né? Então para você ter um emprego minimamente digno nos anos 70, era obrigatório que você tivesse um curso de datilografia. Hoje não se existe mais o curso de datilografia, ninguém chora pela morte da profissão do datilógrafo e nem dos professores da escola de datilografia. As mudanças foram acontecendo ao longo do tempo. Então ela afetou várias profissões. Você pega, por exemplo, o taxista, né? O taxista ele tinha que comprar uma placa caríssima, né? Um ponto de táxi caríssimo, e de repente ele se vê o trabalho dele sendo compartilhado por qualquer um Zé Mané que tenha um carro minimamente confiável. O cara vai lá, vira Uber, e às vezes não está nem no Uber mais, que agora o pessoal já tem grupo de Zap que indica motorista. Assim, isso afetou todas as... Eu estou citando duas, mas tem várias, centenas aí. A cozinha, o restaurante. Cara, se você quisesse fazer um jantar maravilhoso na sua casa, você tinha que ir, na nossa época, lá no Brasinha, né? Uma pizza. Hoje o cara entrega uma pizza que ele faz no quintal da casa dele, sem nenhum tipo de rigor de fiscalização, e ele está competindo com um cara que tem estrutura gastronômica lá. Todas as profissões foram afetadas. Você não acredita que, de alguma forma, o afetamento ao jornalismo foi muito porque o próprio jornalismo minou o seu principal ativo, que é a credibilidade, ao longo do tempo? Não. As grandes instituições? Não. E também discordo de você ter discordado de mim. Diga. Porque... Não, mas não discordei, não. Só estou te colocando... Porque o jornalista, hoje, não sei quanto tempo, se tem 10 anos isso, o STF decidiu que o jornalismo não precisa ter diploma. Basta, artes humanas. Basta você saber escrever, querer escrever, e você é jornalista. O STF mesmo, aí estou falando dentro do campo legal.
né? Não precisa ter diploma para exercer o jornalismo. Vamos à questão da imprensa. A imprensa ela está descrita dentro também do aspecto do arcabouço legal, mas o que existe, na verdade, são conglomerados, né, mercantilistas que construíram isso em cima da atividade que eles puseram a fazer. Sim, mas eu não estou criticando a mudança, não. Eu acho isso bastante interessante, essa diversidade. A questão da credibilidade, quanto mais houver censura, será pior. Na minha opinião, deveria haver um anarquismo, como está havendo nessa questão de que eu falei. Um tem uma plataforma, um tem um podcast, um tem um jornal, um tem uma rádio, o outro tem ainda um jornal impresso. Eu fui pioneiro, inclusive, também nisso, fora da capital, de sair do impresso para online. Isso não é ruim. Essa diversidade, essa torre de Babel, vai haver um momento em que vai haver uma depuração. Concordo. Então é o seguinte, a credibilidade vem da depuração. Quando eu ingressei com a criação do Jornal Diário, todos os demais jornais mensais, quinzenais acabaram. Eu permaneci e permaneço até hoje. E nunca haverá unanimidade. E também, vou te falar algo aqui que vai parecer estranho, porque politicamente se fala, não, tem que ser imparcial, né? A imprensa nunca foi imparcial. Não, eu concordo com isso. Na verdade, foi essa descoberta que o povo fez. Mas ninguém diz. Outros de primeiro mundo, eles dizem, a minha opinião é esta, eu vou apoiar o George Bush, que foi apoiado, inclusive, só pelo The Post, o Washington Post, né? E o restante tudo contra. Então, é mais fácil você pegar e dizer de que lado você está, qual é a sua opinião sobre determinado assunto, do que você ficar num disfarce para dizer que você é imparcial. Ah, mas você ouviu o outro lado? Você pode até ouvir. Mas o jornal é feito por gente, ou a imprensa é feita por gente. E nesse caso tem um ingrediente emocional, sentimental, que faz com que haja desvio de acordo com o interesse do dono. Da opinião, é lógico. Da opinião. Isso deveria ser assim. Mas não é assim. Se exato. você vai ouvir o seguinte, mas ele não foi imparcial. Não foi mesmo, e daí? Ele deu a opinião dele. Tal fato posto, eu dou a opinião. Aí, neste caso, os que discordam, ótimo, pode discordar. De onde vem a credibilidade? Se você está certo ou se eu estou certo. Depois. Aí vai depurando. Você tem uma série de, vamos dizer assim, ramificações, né, dentro do jornalismo, nesse que eu estou te falando, aquele que comunica, aquele que é comunicado e vice-versa. Hoje está nesse patamar. Não entendo que a internet ou o módulo moderno, tecnológico, afetou negativamente. O que está precisando acontecer é a compreensão dessa transição, de que todo mundo pode falar, e falar o que quiser. Mas é a credibilidade, já. A credibilidade vai vir, porque alguém vai falar, não, eu não concordo, é o contrário, e aí o tempo vai dizer e vai suprimindo, vai retirando do mercado aqueles que não têm compromisso com a verdade, que é uma verdade relativa, porque a opinião é uma verdade relativa. Ela é uma verdade para mim, mas ela pode não ser uma verdade para você. Na verdade, o Jackson, aí é uma conversa. Aqui não é por isso que eu tô falando, não é uma entrevista, é um bate-papo. O meu tom tá muito alto. Não, seu tom tá ótimo. Seu tom tá ótimo. Permaneça. Vai na sua toada aí, tá tudo bem. Olha só, mas você conseguiu compreender o que Claro, eu só quero... Vai depurar. Né? Sim, com o tempo vai depurar. Quem tem crédito e quem não tem crédito. Não, eu só quero colocar um ingrediente nessa panela, que é o seguinte.
para a gente se questionar, para a gente Sim, analisar. claro, sempre. Por exemplo, o que acontece? Eu acho o fato do jornal ou da imprensa ter lado, ela é manifesta num artifício que a própria imprensa arrumou para poder defender a sua opinião, que é a tal da linha editorial. Né? Você ter a sua linha editorial, ela já é defesa de que você tem opinião. Sim. Você tem pensadores, você tem opinadores, você tem uma visão de mundo. Tal, também tem. Tá. O grande problema não é você defender o seu lado opinativo, a função a priori, a função máxima de compromisso da imprensa, que é... Por que o repórter chama repórter? Porque ele reporta o fato. Ele deveria dar comunicação ao fato. Se os fatos escolhidos para serem reportados obedecem uma cadeia de comando ideológica, de pensamento, de filosofia daquele veículo, está tudo bem. O grande problema é que Mas é isso que eu falei. Enquanto o grande conglomerado, esse é o problema, agora eu vou colocar o problema. Tem lado também. Isso. Quando o grande conglomerado tinha o monopólio da audiência, a Rede Globo, não tem problema nenhum falar o nome aqui, porque a gente está fazendo uma análise. Detinha seus 95% de audiência numa televisão aberta, no horário nobre, Jornal Nacional, né? Essa informação chegava em todas as casas e era unânime, era a voz que não tinha dissonante nela. Né? Então, era confortável para a televisão se manifestar e defender as suas posições. O que a internet deu, ao meu modo, é uma certa liberdade de você ouvir os outros lados da história. E aí, nesse ouvir os outros lados da história, evidenciou-se com muita força de que, durante todos esses longos anos do monopólio que os grandes conglomerados tiveram, eles conduziram os rumos do país para atender às suas benesses. Ninguém tem dúvida disso. Ninguém tem dúvida de que a grande imprensa sempre usou o seu poder de articulação, o seu poder de formar opinião para atingir seus intentos políticos, econômicos, sociais, de mídia. Você concorda com isso ou não? Não. Diga então por quê. Tinha 95% de audiência, Jornal Nacional, né? Então era o monopólio que você está dizendo. Mas veio a internet, tirou 45% ou 50% disso. Esse 50% foi fracionado para outras plataformas, mas que atende o mesmo objetivo. Cada um visando o seu, né? Não. A visão dos 35% ou dos 25% que sobraram... Esses números são hipotéticos. Na verdade, há uma condução que acaba sendo a mesma coisa. Para mim, eu não vejo Ou mudança. seja, todo mundo está defendendo seus interesses. Exatamente. Tudo bem. Exemplo, quando se fala... porque quando se fala em imprensa e fala em Rede Globo, ou se fala em Folha do Espírito Santo ou qualquer outro veículo, parece que tem que obedecer a um regramento de interesse de determinados grupos, seja entidade, de classe, seja instituição. Mas, visivelmente, eu vou dar uma referência que mostra o que eu estou querendo dizer. Você vai ouvir um pastor pregando na rede de comunicação da diocese? Não. Você vai ouvir, do contrário, um padre fazendo missa na rede de comunicação, e são muitas, tá? De evangélico? Não, difícil. Mas aí é uma coisa democrática, porque você sabe. Eu quero ouvir a rádio tal. A rádio católica. Eu sou católico, eu quero ouvir. Eu quero ouvir a rádio evangélica. Evangélica. Eu gosto e tal. Não tem... eu quero ler a Folha do Espírito Santo, mas a Folha do Espírito Santo, ela tem opinião, ela analisa, ela investiga, ela critica e tal. Eu gosto desse estilo. Não, eu não gosto desse estilo. Eu acho muito afrontoso, acho muito, não sei, né? Polêmico, desregrado. Polêmico, né? Não tenho simpatia lá pelo proprietário, pelo dono e tal. Eu vou ler o Aqui, vou ler o Fato, vou ler outros portais de notícia.
sem problema. É isso mesmo. Entendeu? De acordo com o interesse. Quem vai definir a credibilidade, que tudo começou por isso, quem vai definir a credibilidade é quem está consumindo. Então, se eu sou consumido, eu tenho uma fatia, né, dessa sociedade que gosta do trabalho e me dá crédito. Já outros não. E assim também acontece com os demais. Mas, no final, todo mundo está comunicando, seja com seus interesses ou não, confrontados, criando um conflito de informações. Não, isso aí está errado, não, isso aí está certo. O leitor é que ganha, porque ele acaba também, não estamos tratando de pessoas ignorantes, apesar da nossa cultura ela ser deficiente, mas a pessoa está se beneficiando. O Jacques falou isso. Mas o Manel falou outra coisa. Aí depois vem uma outra notícia de um terceiro, Pedro, João e tal. Rapaz, aquilo que o Manel falou estava certo, o Jacques estava errado. É nesse ponto do cotejo que você vai tirar a questão da credibilidade. Acredito eu, falando ainda sobre mim, que eu não estaria aqui e nem estaria sendo jornalista ainda se eu não tivesse credibilidade. Eu já estaria morto há muito tempo. Morto até no sentido literal e no sentido profissional. Eu não vou ler esse cara, não. Esse cara é só doido. Fala mentira, é doido, isso, aquilo e tal. Então, mas eu defendo o direito de todo mundo falar o que quiser. E aí nós chegamos no tema da nossa conversa aqui. A gente teria muito a falar da sua história. É importante a trajetória do jornal, a sua relevância. Quando eu citei isso, eu falei, até você teve uma edição comemorativa lá, eu enviei um textozinho. 35 anos. Eu falei, cara, não tem como, porque a minha irmã, Fernanda, começou a trabalhar com o Jackson Rogel. Eu nunca vou esquecer dela. Ela é adolescente, sei lá, 15 anos, 16, não lembro, 16 anos. Ela chegou com a camisetinha lá da Folha, trabalhou lá ali no Recanto ali. Trabalhou ali, tinha uma impressão ali, né, que você fazia ali. Isso. A origem foi ali. O tio Silvio, né, casado com a tia Aureni, lá no condomínio lá Ele era o impressor. Quando ele estava sóbrio, agora ele está sóbrio, está recuperado. Tem um bocado de tempo que ele está sóbrio já. Mas ele, naquele tempo, não estando sóbrio, ele... Tadinha, minha tia que já tá meio pancadinha das ideias, tia Aureni lá tá meio devagar. Enfermeira, né? Enfermeira. Mas eu lembro que, então, assim, fez parte lá de casa, né? Nessa história, a gente acaba se aproximando. Então, eu sei o quanto você sempre primou por esse jornalismo investigativo, também... Incomoda muita gente. Também, né? Contemplativo do ponto de vista, assim... Você nunca só apenas pegou lá, botou um fato e deixa para lá. Você sempre foi lá futucar as origens dos problemas. Isso. E isso também te deu problema, né, bicho? Muito. Eu já fui ameaçado de morte. Conta um pouquinho dos problemas que vieram também. Não, já fui ameaçado de morte. Eu recebo processo frequentemente, né? Desde quando comecei, né? Agora não, desde quando comecei. Mas vale a pena, Jacques, esses perrengues? Vale a pena. Vale a pena? Vale, né? Vale, eu faço o que eu gosto. Ninguém consegue fazer o que eu faço se não gostar. Então, tem pessoas que ameaçam, né, mandam recado. Teve uma época lá no Recanto, eu tive que botar uma blindagem de aço na parte das minhas costas, onde era vidro, por causa de ameaças. Eu já conversei com quem tentou fazer uma operação para... não gosto de falar assim, me matar, sei lá, né? Mas... Atentar contra a sua vida. Atentar contra a minha vida. Mas isso não é crime. Mas está sendo hoje. Se você pensou em fazer algo, né, a tentativa é crime. Se fosse assim, aquela pessoa estava cometendo um crime. Mas ela só pensou, arquitetou, amando. Né? Então botei que não passava nenhum tipo de bala.
Já cheguei a andar com segurança, que eram policiais militares que tinham aquelas folgas antigamente, que agora não existe mais. Ah, não existe mais não? Não, eu creio que se existe é proibido. Eles fazem assim, mas mesmo assim eles fazem. Né? Então, eu sacrifiquei família. Estou aqui. Ela tá aí, né? Estou com minha filha aqui, né, a falta de atenção, e você está preocupado o tempo todo de fazer o seu trabalho e não criar ficção, porque essa é a diferença da questão. As pessoas não gostam e detestam a verdade ou dos fatos que foram investigados, que levaram aos fatos que ninguém queria que chegassem a público. Então, esta é a diferença entre um jornalismo livre, independente, de ter, eu diria assim, rabo preso, de forma que você fique inviabilizado para falar assim, eu sou um jornalista opinativo. Então, eu tenho um problema, né? Eu tenho não, eles têm, porque você fala assim, já que você tem algum inimigo? Não, assim, da minha cabeça, da minha parte, assim, eu não durmo pensando que eu tenho um inimigo. Estou falando a mais verdade, a mais acredito, pô. Então não tenho. Ah, se você odeia fulano de tal, não odeio. Não tenho isso. Não durmo pensando nisso. Mas tinham pessoas, então eu lido. Vamos lá. Aí que vem o doido, né, que na verdade é sinônimo de coragem. Olha, praticamente não tem um político relevante que você conheça em que eu não fui processado. Ferraço já me processou, Ricardo já me processou, Casagrande já me processou, Polatung já me processou, e aí vai. Vito, Castiglione, eu estou citando nomes que aqui talvez sejam mais conhecidos, vamos dizer assim. Mas fui de outros, homens públicos. É uma outra defesa que eu faço, que é para mudar a Constituição. Homem público não tem direito à personalidade, à intimidade. Isso é um pensamento meu. Como assim? Explica pro pessoal. Porque no artigo 5º diz que você tem a liberdade de se expressar desde que não haja anonimato. E que existe o direito à personalidade, à intimidade da pessoa. Que seria, vamos colocar lá, o Jacques publicou um vaso do político tal, invadiu a intimidade do cara. Estou dando um exemplo. Mas aí esqueceram de dizer que o vaso é de ouro. Da onde que veio esse vaso de ouro, pô? Aí eu não posso colocar que o cara defeca num vaso de ouro e quero saber por quê, que ele não tem renda suficiente para ter um vaso de ouro. E da onde que vem esse dinheiro? É um dinheiro público. Estou falando de pessoas que ocupam um cargo público. Não deveria ter esse direito. E é dado esse direito ainda por alguns agentes da justiça. Não, falou ali, extrapolou o limite da liberdade de expressão. Não concordo. A liberdade de expressão não deveria ter limite. Mas já que então você é contra que te processe, não, aí eu sou a favor. Isso aqui me abateu profundamente, destruiu a minha família e é mentira. Vai e processa. Sobre esses processos, nesses anos todos de 42 anos, de 10, eu ganho 11. Perco 1. Estou aqui fazendo só uma metáfora, uma linguagem figurativa, mas só que quando você vence, não tem repercussão. Porque o jornalista ali ganhou. Ganho diariamente ações. Mas quando há uma condenação, por causa da polêmica, eu diria, por causa dessa forma assertiva que eu tenho, aí a pessoa, aí, ganhei. E o político tem a mania de processar o jornalista para dar uma satisfação aos seus correligionários. As pessoas, você não vai tomar providência, não? É verdade, então, o que ele falou? Aí processa. Faz até consórcio, né, de partidos, de pessoas ligadas à ideologia, para te processar e dizer, eu processei.
E quando ganha, eu ganhei. Mas eu vou te fazer uma revelação. Tenho 62 anos e sou réu primário. Como você explica isso? Tantos processos e nenhuma condenação no trânsito em julgado. Parabéns. Porque eu ganhei. Parabéns. Porque eu ganhei. Bons advogados e bons argumentos. Eu ganhei. E boas razões. E a verdade dos fatos, dentro do meu prisma, ainda que sejam do meu prisma, eram reais, não era ficção. Mas ao longo do caminho, Jackson, porque assim, eu te respeito, por isso que eu te chamei pra gente conversar aqui, estamos tratando do tema. Mas ao longo do caminho, você não fica um pouco decepcionado, um pouco desconfortável, né? Chateado, de acabar os políticos entrando com esse litígio? Tipo assim, você não se sente, entre aspas, né, isolado pelo caminho, acabando assim, criando muitos desafetos? Você não se sente incomodado com isso? Não. Eu estava falando para minha filha hoje. Na infância, eu não tinha amigo. O meu melhor amigo era eu mesmo. Eu sempre fui introspectivo. Me adapto a qualquer realidade. Temor só tenho a Deus. Medo abaixo do céu de ninguém. Então, sou gente. E o abatimento vem não por conta de meu interesse particular de existência. O meu abatimento vem por conta dos meus filhos, da minha família. Eles sofrem, aí eu acabo sentindo. Mas não por mim próprio. Eu aprendi a me adaptar a uma série. Eu fazia prova de mim, né? A não ter medo do escuro, a não ter medo de ameaça, não ter medo de nenhum tipo de coisa vivente, existente, que pudesse produzir em mim uma covardia, uma timidez fora de propósito que eu tenho. Então, eu me adapto. Eu sou um camaleão nesse aspecto. Só sinto muito por quem está em meu entorno, que tem admiração e me ama. Mas já que é desafeto, eu não tenho amigo, pô. Não me interessa se o bispo, se o governador, se quem quer que seja se incomodou com a minha análise, com a minha opinião. Eu não devo sentimentos a ele. Eu devo o compromisso de que eu tenho pessoas que querem saber a minha opinião sobre determinados assuntos. Não. Principalmente aqueles que são relevantes para a sociedade. Eu entendi. Eu te fiz essa pergunta, não é nem pela questão da amizade, não. É pelo ambiente, que acaba ficando um pouco volátil, tóxico, né? Volátil. Uma hora o cara tá bem com você, outra hora o cara não tá. Se isso te afeta... Não existe isso, não. Eu acho que não existe isso. Pode existir para eles. O inferno são eles. Entendi. Porque eu não me importo. Isso não me traz nada de saber assim, rapaz, eu vou naquele ambiente lá, mas lá Ou seja, você é bem resolvido. Sou bem resolvido, exatamente. Então vamos lá, vamos partir para a parte 2, que é a parte que talvez quem está assistindo o programa aqui já estava esperando chegar. E você falou que você é réu primário. Em que circunstâncias se deu essa sua prisão? Você ficou quanto tempo lá, Jackson? 1 ano e 3 dias. 1 ano e 3 dias. Conta pro povo que está ouvindo a gente aí agora, como é que aconteceu essa sua prisão? Porque assim, a gente sabe que você foi denunciado lá no inquérito XYZ. Conta, se puder, em riqueza de detalhes, para elucidar aí o pessoal. Por que Jackson Rangel, jornalista Jackson Rangel, foi preso e ficou 1 ano e meio na cadeia? Por causa das minhas opiniões, dos meus enfrentamentos como jornalista em relação a fatos envolvendo homens públicos, pessoas públicas. Foi a história do pendrive?
Não, o pessoal cita isso, mas não é isso, né? Eu fui sequestrado. Esta é a verdade. Eu acho que, se pudesse, me matariam, literalmente. Eu fui sequestrado. Um crítico contundente. Aí incomoda. O que Alexandre de Moraes fez? Pouca gente sabe disso, pouca gente divulga isso. Ele fez isso no Brasil inteiro. Ele delegou para os estados quem eram os inimigos de direita contra os governos socialistas. E você nem direita é, né? Não. Eu me considero direito. Né? Eu prefiro falar isso. Você ainda é pastor? Sou evangelista. Eu nunca fui pastor. A pessoa confunde tal, quando bom, prega. Mas é evangelista. Evangelista. Continue. Então, eu fui sequestrado em decorrência disso. O senador Marcos Duval, que agora está chorando, né, porque recebeu as cautelares, tá passaporte, bloqueio, isso e aquilo e tal, está chorando. Ele foi um dos emissários, mensageiros, que levou a lista de quem deveria ser preso, e nessa lista estava eu, para o Alexandre de Moraes. E o Alexandre de Moraes pegou 5 twitters lá, a assessoria dele que fabricava aqueles... Tagliaferro lá. Que fabricava motivos. Encontraram 5 twitters eu criticando o STF. Conceituais, não era xingando, igual eu vejo aí, todo mundo xingando, não, coisas conceituais. Sem liberdade, não existe independência sem liberdade, né? Se continuar assim, vai ter uma revolução social, porque há uma provocação da parte dos ministros. Isso é em agosto de 2022. Não tem nada a ver com 8 de janeiro de 2023, não. Foi 2022. Então eu fui vidente, praticamente, né, sobre aquela baderna que aconteceu lá, que eu falei que o povo ia acabar uma hora não aguentando mais. E pegou esses twitters, fundamentou e me sequestrou. Sem denúncia, sem processo e sem condenação, até o presente momento em que eu estou conversando com o nobre amigo. É um caso bizarro. Por que o meu nome foi aparecer no relatório do Tesouro Americano? O inquérito do fim do mundo, né? Foi esse aí. Foi por ele? Isso, inquérito do fim do mundo. Isso aí. Mas só que extrapolou, transcendeu a questão da violação, que está escrito lá no documento, violação arbitrária da prisão, extrapolou a liberdade de expressão. Entrou no campo dos direitos humanos. Como uma pessoa pode ficar presa, qualquer uma, mais de um ano, sem uma denúncia, para evidenciar e calçar e fundamentar juridicamente, dentro do Estado Democrático de Direito, que não existe mais, por enquanto, né, ficar preso um ano, e mais de um ano, sem denúncia. E, desde o primeiro momento, com parecer da PGR, que, né, a Procuradoria-Geral da República... Quem que era o cara? Era o Aras. já? Não. Era o Augusto Aras? Era o Aras. Ele deu o parecer. Anula-se e arquiva-se. Porque não viu evidência sobre o objeto a ser investigado proposto pelo ministro. 4 vezes a PGR mandou anula-se e arquiva-se durante esse período. E continua mesmo, o parecer está lá, só que está dormitando lá. Mas voltando ao Tesouro Americano, que aplicou a lei Magnitsky ao Alexandre, usou a minha referência por causa dos direitos humanos violados, mais do que a liberdade de expressão, apesar de falar que foi uma prisão arbitrária. Só para contextualizar o pessoal, porque você já foi direto ao ponto, deixa eu só deixar uma coisa bem clara. O Jackson Rangel foi preso
como jornalista. 15 de dezembro de 2022. 15 de dezembro de 2022. Só para você saber o que nós estamos falando aqui. Por uma ação que não tem nenhum tipo de crime atento. Ele foi selecionado, segundo ele. Eu não li o processo, mas acredito no que ele está dizendo. Sem nenhum tipo de investigação. Uma coisa já é fato. Quem que expediu o seu alvará de prisão lá? Alexandre de Moraes. E você tem foro privilegiado para ser julgado pelo STF? Não, isso é com todos, né? Tem que ser primeira instância, né? Primeira instância, né? Isso. Se você tiver... Exato. Então, você vai recorrer a quem? Eu não vou polemizar, como você falou, não vamos polemizar não, mas está tudo virado de cabeça para baixo. Eu peguei parte do regime militar e não existia esse tipo de censura abrupta, cruel, né, de sequestrar o jornalista. Eu considero um sequestro. Porque se você tem, como você falou, não, tem aqui um fundamento para a prisão. Mas o fundamento não pode ser um crime que não existe na legislação, crime de opinião. Você já falou que quem levou o nome num papel lá foi o senador Marcos Duval. Pouca gente fala sobre isso, foi o senador Marcos Duval. Mas você tem certeza disso? Absoluta, porque é ele próprio que fala. Ele falou isso? Na entrevista na CNN. É. Se você quiser, depois você entra na Folha Espírito Santo, e tem algumas matérias, e o que eu falo sobre agora, ele como um gatinho, ele estava como um leão, xingando nas suas redes sociais, xingando o STF e o ministro. E agora fizeram um acordo em que o ministro concedia reter o passaporte e ele tinha que tirar licença. Não importava que tipo de motivo. Ele escolheu o motivo de saúde para tirar a licença. E tirou licença? Tirou licença. Para poder ficar livre, as contas desbloqueadas, ficar sem tornozeleira. Desbloqueou ele? Desbloqueou tudo. Entendi. É acordo. Entendi. Então nós estamos falando de um ativismo judicial que tem acordos políticos. Como é que foi esse 1 ano e 3 dias na prisão? O que você fez por lá? Você ficou lutando? Ou você se aquietou? Você não revisou seus pensamentos? Como é que foi? Eu utilizei todos os recursos que eu aprendi quando adolescente sobre adaptação. Se eu falar, é uma tortura, está longe da família, está longe do seu dia a dia. 2024 todinho, é isso? 2022, 2023 todinho, e parte de 2022 e 2023. Uhum. Né? Então você já tem 1 ano e meio que você saiu de lá, né? Isso. Tá. Então, diga. Então, eu me adaptei à realidade que eu estava vivendo no momento. Eu aprendi isso na infância que eu te falei, naquela fase mística, e complementado com a própria Bíblia, ensinamentos bíblicos. Né? Então, eu não fiquei focado no sofrimento físico, nem mental e nem muito menos espiritual. Ah, você ficou de férias? Não. Tinha todo o processo de sofrimento, comida estragada. É mesmo? Comida estragada, entendeu? É um ritual que é próprio para quem é bandido, né? Acordar às 5 horas da manhã para tomar café, para fazer barba. Você emagreceu lá? Não muito. Acho que emagreci uns 5 quilos, 6 quilos, alguma coisa assim. E tinha que me adaptar eu acho, isso eu não tenho certeza. Tinha algo que me monitorava, alguém me monitorava. Por quê? Eu tirava banho de sol sozinho, enquanto que os outros todos era em grupo, de celas. Eu tirava banho de sol sozinho e não permiti, né, não para me engrandecer, que abusassem de mim. Eu usei os recursos intelectuais, eu usei recursos espirituais e de domínio próprio dentro da questão do sentimento, da emoção. Exemplo. Você já ouviu falar sobre 17 passos? Que é uma rotina para quem é agente penitenciário, sabe o que é isso. 17 passos
toda vez que você sair da cela e toda vez que você voltar, você tem que ser revistado. Você fica nu e tem que mostrar todos os orifícios existentes no seu corpo. Ouvido, nariz, boca. Você tem que pegar o seu pênis e revelar e tudo mais. Mostrar que não tem nada debaixo da pele. No ânus. No ânus, você tem que quicar. Que isso? Chama 17 passos? 17 passos. Que todos eles os dias? Todos os dias, saindo e voltando. Mas eu não passei por isso, não. Eu chamei o diretor, que na época era o Wesley, a vice-diretora era a Graciele e o chefe de segurança era Almeida. Então eu chamei e eu recebi uma visita, não me recordo quem, sempre eu falo que era meu filho, mas não me recordo quem. Meu filho e minha filha, alguma coisa assim. E eu o chamei e falei, eu não vou fazer 17 passos. Porque o pessoal da cela, quando voltava para a cela, eu fiquei uns 3 meses dentro da cela, lendo livro. Eu li uns 50 livros lá. Então, quando ele chegava tudo de cabeça baixa, alguns chorando. Eu falei, mas o que aconteceu? Não, porque tem uns 17 passos que eles obrigam a gente a fazer e tal. E me explicaram o que era. Eu falei, isso eu não vou fazer. Isso é contra a dignidade humana, é contra os direitos humanos, contra tudo. Bem, aí nisso, vieram os 3, chamei um, mas vieram os 3. Mais ou menos eles pensavam o seguinte, é o Jacques, é problema. Aí foi lá, eu falei assim, ô Wesley, eu, respeitosamente, eu não vou fazer os 17 passos. Eu acho algo indigno para mim. Aí ele falou, não, mas é obrigatório, é de praxe, é padrão. Né? Eu falei, não, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Isso vem de um regulamento interno de vocês, de uma resolução. Isso não pode ser maior do que a lei. Isso não pode ser maior do que a Constituição, que não prevê nada sobre isso, sobre os 17 passos. E eu tenho certeza que vocês nem descrevem lá no regulamento o que significa. Vocês botam a revista de preso, mas não fala sobre como se dá a revista. E eu não vou fazer. Eu vou receber uma visita, isso era meio-dia, a visita era umas primeira depois de 3 meses. Isso. E eu não. Não, mas é padrão. Eu estou respondendo um PAD por causa de você. Eu nem sabia, né? Eu estou recebendo um PAD por causa de você, porque o Adílio Machado, que era presidente da OAB de Cachoeiro, acionou a Secretaria de Segurança para saber quem é que tinha vazado a minha foto da prisão. E ele estava respondendo um PAD, um procedimento administrativo. Né? Eu estou respondendo um PAD e tal. E aí, como é que ficam os outros? Eu não quero saber dos outros. Mas você não é bandido, você não é criminoso, ele me deu a deixa. Exatamente por isso que eu não vou fazer. Eu não sou bandido, não sou criminoso. Se vocês têm um serviço de inteligência que vão identificar a movimentação estranha de algum preso e tal, ou fazer com esses que já estão condenados, ou que estão em processo de investigação avançado, eu até concordo. Você está dizendo para mim, eu não sou criminoso e não sou bandido, por isso que eu estou estranhando, mas eu não vou fazer. Aí o chefe de segurança falou, não, então a gente vai ter que fazer um PAD. Eu falei assim, Almeida, era o nome do chefe de segurança, você deve estar de brincadeira, né? Você vai fazer um PAD para uma pessoa que não tem denúncia, não tem processo, não tem condenação, e eu peço a vocês que achem em qual artigo eu estou preso aqui. Se vocês acharem, eu me submeto. Então, você vai pegar e fazer um PAD para uma pessoa que está nessa condição e vai mandar para o Alexandre de Moraes? É isso que você vai fazer? Mandar para o Alexandre de Moraes avaliar que eu não aceito fazer os 17 passos? E outra coisa, você está respondendo PAD, o Wesley, que é o diretor-geral lá da penitenciária. Mas eu sei processar, pô. Eu sei representar. Eu vou representar você contra os direitos humanos, pô. Resumindo, fizeram uma forma tática lá
que os agentes sumiram todos dos corredores, naquele momento da visita. Sua saída e tal? Me levaram para uma outra saída que não era normal para a volta à cela. E concluindo, eu nunca fiz 17 passos. É a forma que eu tive de usar o meu conhecimento, o meu intelecto, para poder contestar o sistema. Entendi. Com base no que ele próprio falou, você não é bandido, você não é criminoso. No final das contas, isso não maculou a sua estadia. Você não foi perseguido por isso, você não foi considerado um afrontoso por conta disso, não, né? Um ou dois. A maioria, tanto a diretoria quanto os agentes, me tinham numa conta fora da curva em relação aos demais. Quando cheguei lá, eu parecia uma estrela. Né? Porque percebi que a maioria ali tinha identidade com convicções ideológicas que me favoreciam. Entendi. Então, assim, me tratavam com muito cuidado. Respeito. Um ou outro, né? Às vezes tinha alguma coisa, mas mesmo assim com muito distanciamento. Entendi. E acabou que a minha cela foi beneficiada, porque também ninguém fez mais. Que bom. Né? Então, me adaptei. Quem foi seu companheiro lá? Ficou seu amigo? Não, né? Mas, não, amigo não tem amigo. Amigo que eu tô falando, uma relação amistosa. Amistosa? Vou falar de um. Ah. Né? Gilberto, que sempre foi o advogado do bicheiro Capitão Guimarães. Ele ficou lá 1 ou 2 semanas. Ficou meu fã, porque eu fui dando algumas dicas para ele, né, de algumas coisas, mas não precisava dar dica. Ele é um homem muito inteligente na área do direito, para ser advogado do maior bicheiro do Rio de Janeiro. E ele se afeiçoou a mim. Porque de vez em quando ele me via, inclusive, tem uma fresta assim, uma grade, e uma floresta, cercado de floresta lá, a penitenciária. E eu parava como exercício matinal ou vespertino e ficava olhando para um ponto fixo dentro da floresta. Um ponto. Aí depois que eu terminei, aí me movimentei, o que você está fazendo? Não, estou meditando. Pô, você me ensina? Eu te ensino. Você pega um ponto qualquer, que seja do nada, lá no horizonte, e fica por 10 minutos, ou mais do quanto você suportar, não for distraído, e você vai ver que isso vai fazer bem para a sua química do seu corpo, da sua mente, saúde mental e tudo mais. Olha e pensa lá em várias coisas, várias pessoas que te trazem boas lembranças. Ô Jackson, fora a família. Família não vale, família eu sei que pesa muito. Fora a família, o que você mais sentiu saudade lá de estar preso lá? Você aqui fora. Comida boa. Comida boa. Qual o primeiro prato que você meteu aqui quando saiu? Rapaz, deixa eu dizer uma coisa pra você. Só pra você entender. 3 rodelas de tomate numa canequinha era algo que todo mundo queria todo dia se tivesse. Ah, é? É. Se fosse 3 fresco, rodelinhas. Fresquinha. Fresquinha. Tomate o restante fresco. tudo cheirava mal. Era praticamente de 7 refeições, você salvava uma, mais ou menos. Quando vinha um doce, né, que eles às vezes davam um doce, né, era também algo especial. O que você comeu quando você saiu? O pessoal aqui lá de casa, minha filha, meus filhos e tal, prepararam um banquete para mim, um churrasco, né? Coisa que eu não via há muito tempo, né? O churrasco. E lá, de vez em quando, saía um churrasco, né? Lá no presídio. No presídio. Mas era ruim. Churrasco era ruim. E eu fiz algo que você falando aí, eu nunca fiquei, espero que nunca fique, nem merecendo, nem sem merecer. Mas eu penso assim,
Você foi falando aí, você falou dessa experiência do ponto fixo na mata. Eu já pensei numa praia, meu irmão. Porque às vezes quando eu tô meio fadigado da Você vida... faz na praia, você tá falando, né? Não, Porque lá não tinha praia, né? Não, sim, querido, por isso que eu tô falando, não tinha praia. Você falou que você fazia esse exercício diário de olhar um ponto. Quer dizer, o que você queria era o contato com a natureza, com algo vivo, algo externo. Isso. Eu já pensei numa praia. A vontade que dava era de sair da situação e tomar um banho, um mergulho no mar. Você não fez isso, não? Tomou um mergulho, não gosta de mergulhar na praia, não? Não, a minha imaginação foi para muitos lugares, né? Mas eu vou falando dizer uma outra coisa que você sentiu falta, pô. Você não sentiu falta? Só da boa comida. É, só da boa comida? Eu tô falando a verdade? Eu acredito, pô. Eu acredito. Então é o seguinte, o que eu tive que fazer em exercício mental? Eu apaguei tudo externamente. Entendi. Tudo externamente. Não existia nada. Só existia aonde eu estava, aquele ambiente que eu estava. Só existia aquilo, mais nada. Lia bastante livro, que exercitava a minha imaginação, né? Me ajudava na questão mental. Eu via pessoas chorando, chorando, né? Homens chorando, porradaria, né? Entre um e outro dentro da cela. E te digo também, pena que eu não tenho nenhuma testemunha, né? Só tenho a minha palavra. Os presos me respeitavam, os agentes me respeitavam. Né? Mas como aconteceu isso? Eu não sou uma pessoa carismática, mas, entretanto, eles viam em mim uma certa segurança e até uma certa proteção em relação à questão de alguma coisa que externa lá da diretoria, dos agentes lá e tal. Eu mudava um pouco o rumo do sistema interno. Então, assim, eu presenciei um tráfico de remédio imenso, aquilo de ser milhões por mês que o Estado gasta. Lá o psiquiatra, a pessoa que quer remédio, geralmente remédio para dormir, remédio para ficar anestesiado, para passar a cadeia dormindo, não era o meu caso, né? Mas eles me contavam, havia essa indústria tal que é o seguinte, o psiquiatra perguntava, você quer o quê? Eu quero quetiapina. De quanto? 300. Você quer o quê? Quero Rivotril. Quantas? Por dia? 5. Ele nem queria saber. Ele queria saber que estava atendendo primeiro a um mecanismo viciante. E tinha o tráfico interno que o cara pegava depois o clonazepam e trocava em troco de uma banana, em troco de uma laranja, né? Fazia troca ali. Né? Eu nunca fui dessa rotina, nunca tive essa rotina de pegar remédio e ficar trocando, ficar na cela. O pessoal ficava fissurado para fazer não o contrabando, mas o tráfico ali mesmo, interno, de remédio. Chegava meia-noite e estava quieto tudo. Por quê? Porque estavam dormindo. Tinha um na cela que estava mais de 3 anos, ele só passou à base de remédio. Ele vivia dormindo. Dormia de manhã, de tarde, de noite. Quando ele acordava, ele pegava e tomava, você viu o barulho, tomava e voltava a dormir. Se acordasse na metade da noite, de novo, voltava a dormir. Para passar não conseguia se adaptar e estava cansado, sei lá. Eu só sei que ele saiu de lá doente, praticamente, né, essa pessoa. Mas você falou sobre a amistosa, eu só lembrei desse, que até hoje ele fala, eu presenciei a sua injustiça e tal, que é o advogado E aí Gilberto. que eu quero perguntar, você não ficou rememorando ali, ruminando essa injustiça que você atribui? Você não ficou ali revoltado com isso, não? Não. Fiquei revoltado, não fiquei... O que você pensava sobre isso nesse período aí? Não, eu só pensava em viver o agora, o instante, o momento. E os seus advogados estavam te visitando lá? Estavam atuando, né? E às vezes nem dava notícia, porque tudo que ia lá em petição,
Tinha muito o que fazer, tinha que esperar. Tinha que esperar. E uma outra coisa que me ajudou bastante foi o conhecimento bíblico, a prática bíblica. Todos os dias eu pregava para... uma cela no fundo e tinha 2 celas de funcionários públicos do lado. Cela de funcionário público? Tem cela de funcionário público. O pessoal fez coisa no serviço público lá? Policial militar que Entendi. matou, o outro que trabalhava no serviço público também mandou matar a mulher, outro que matou um jornalista e tal. E todos os dias, às 18 horas, isso que o Gilberto também passou a admirar. Eu invariavelmente fazia o culto. Todos os dias, 18 horas. E todo mundo parecia santo, né? Mas a gente sabe como é que são as coisas, né? Eles até deixaram de rir no início, porque viram que era verdade. Porque todo mundo fala assim, eu sou inocente. Eu estou aqui, mas estou injustamente. Mas o cara tinha matado a mulher, o cara tinha matado a mãe, né? Tinha matado a esposa, mandado matar. O que estava de fato no documento lá na ordem de prisão sua? Qual que é a alegação feita pela autoridade lá? Atos antidemocráticos. E qual o exemplo que eles deram lá? Esses tweets? Os tweets que eram críticas às instituições. Tá. Que eu sempre fiz a vida inteira. Entendi. Mas nesse momento é um momento de exceção. E em que circunstâncias se deram a sua saída? Quando é que esse inferno aí acabou? Acabou de modo inesperado, né? Ele decidiu, porque ele percebeu o seguinte, eu acho que não tem aquele filme Esqueceram de Mim? Então, eu acho que ele esqueceu em dado momento o pessoal... ele mandou prender. Ele mandou prender no Espírito Santo e verificou que a PGR estava pedindo anulação e arquivamento. E uma prisão preventiva não pode durar mais de 1 ano sem que haja uma denúncia, um indício. E a Polícia Federal fez o seu relatório. Constou lá. Constou que não... 6 anos as minhas contas telemáticas, bancárias... foram vasculhadas. Tudo ficou aberto. E eles se surpreenderam que não tinha nada. Como muita gente se surpreende em relação a mim, mesmo aqui na prática do jornalismo, que fala assim, mas como esse cara consegue se manter, né, nessa forma e está em pé ainda, pô? São 42 anos. Mas aí, você lembra, tem essa informação de que veio alguma pressão externa para esse rapaz aí, para esse togado? A pressão externa foi a procuradora-geral Luciana Andrade, que agora é ex-procuradora, chefe, que ele pegou, porque era senador, e tinha naquela época... Quem que era senador? O Duval. Você não está falando do Duval? Não, eu tô falando do Togado lá. Você falou, ele esqueceu lá o pessoal do Espírito Santo. Um ano e 3 dias. Ele falou assim, teve alguma pressão nele para que ele fizesse isso? Não creio. Foi só uma questão, falou assim, mas que preventiva é essa? Não tem... A Polícia Federal não apresentou indício, não apresentou nada, eu tenho que soltar. Foi mais no aspecto... Ainda que tudo fosse ilegal, ele pensou, só vai piorar se eu manter sem nenhuma denúncia. Porque você faz uma preventiva baseada no indício. Olha, tem indícios de que ele matou fulano de tal. Tem indícios de que... Agora, indício de crime de opinião não existe nem na legislação crime de opinião. Você não acha que por essa citação sua aí, para você que está em casa entender, essa semana agora passada, que acabou agora, hoje está começando uma outra, o seu nome entrou no relatório lá do Tesouro Nacional como um exemplo americano, como um exemplo de um cidadão que sofreu tortura, etc. Que foi violado os direitos humanos do jornalista, foi preso arbitrariamente,
É isso que constou. Isso aí, pessoal, para vocês entenderem, o caso dele e de outros, que fundamentou o que o pessoal lá no exterior, nos Estados Unidos, está dizendo, que é digno de uma lei magnífica no Alexandre de Moraes, porque lá nos Estados Unidos, o caso do Jackson Rangel é um exemplo de como o nosso ministro lá, Alexandre de Moraes, está extrapolando as suas prerrogativas. Obrigado pela palavra. Você concorda com isso? Com o quê? Com essa afirmação que o governo americano fez usando o seu caso como exemplo? Está no documento. Está no documento lá. Eu vou acrescentar outra coisa que eu não falei de modo contundente. Eu fui o único jornalista que ficou mais de um ano preso nesta Torre de Babel que foi criada dentro do judiciário brasileiro. Eu sou o único. Não há ninguém que ficou mais tempo preso do que eu. E hoje? Por isso que teve a inclusão que extrapolou a liberdade de expressão e já entrou no campo dos direitos humanos. Muito bem. E você, hoje, livre, lá no seu veículo, você é jornalista, tem um jornal, chama Folha do Espírito Santo. Estou falando assim, Jacques, para as pessoas que talvez fora daqui do nosso contexto estejam assistindo. Você fala sobre esse episódio que aconteceu com você aqui hoje. Estou com a tornozeleira. Né? Você está com a tornozeleira? Estou. Ah, você está tornozelado? Estou com cautelares. Ah, tá. Na verdade, eu continuo com cautelares. Mas você não tem medo de se pronunciar sobre esse tema aqui hoje, não, por exemplo? Não, eu estou na dispensação de Deus. Isso que eu ia falar com você. Uma coisa que me dá muita força, muita coragem, é saber, independente do que as outras pessoas acham, de que eu creio em Jesus Cristo já há muito, desde a minha juventude e minha meninice, e que eu vou para o céu independente do que os homens façam aqui. Então, eu não tenho esse cálculo, pode até me prejudicar, mas eu não faço esse cálculo. Porque acho que eu devo fazer. Tem medo de voltar para a prisão, não? Não. Se acontecer, aconteceu. Nem saindo daqui se eu levar um tiro. Minha filha, eu já falei com ela, fica sabendo que eu já fui para o céu. Porque as pessoas querem estar aqui, mas não querem morrer. Querem ir para o céu, mas não querem morrer. Então, assim, não que eu queira morrer. Enquanto eu estiver vivo e respirando, eu tenho que fazer a minha parte. Vai lutar pela vida. Tá pela minha parte. Mas se acontecer, mas eu não posso ficar temendo os homens. Sim, mas você não tirou uma lição disso, não? Tipo assim, alguma lição você tirou disso, desses episódios todos? Por que levantaram o seu nome? Você já comentou aí que provavelmente foi o senador lá que levou. Mas quem que foi que soprou o seu nome para chegar lá? A procuradora. Um monte de procuradores mandavam nomes para ser sancionados. E aí ele olhava, viu, tem uma crítica aqui aquele pessoal que fazia aqueles recortes, tem aqui que ele criticou. Que o tal do Tagliaferro Isso, o que ele fazia. Recortava para justificar a prisão. Agora, você faz uma pergunta que eu não saberia responder, é o seguinte: e agora, de agora para frente, o que você acha que vai acontecer? Aí eu já não sei. Aí é só mesmo... O eterno que sabe. Só Deus é que sabe, porque nós não estamos tratando somente com aspectos humanos dentro do meu prisma de percepção espiritual. A gente não está tratando com algo normal, dentro de uma linha também civilizada, normal. Está tudo anormal, por conta de poder, dinheiro, por tudo aquilo que eu já denunciei na minha vida inteira. Ainda continua e vai continuar. E não tem como melhorar. Se eu falar que vai melhorar, eu tenho que fazer a minha parte para melhorar dentro do meu próximo, dentro da minha sociedade, dentro do que me cabe. Mas o mundo vai melhorar, porque Bolsonaro vai ser presidente, porque o Alexandre de Moraes vai ser preso, ele vai sair de lá, o mundo vai melhorar. Não vai melhorar. Mas o que você acredita que são as cenas dos próximos? O que você acha que está sendo desenhado aí para o Brasil nesse cenário?
Eu vou fazer aqui uma análise superficial, mas que de repente vai virar uma evidência depois. Bolsonaro vai ser condenado e o Congresso vai aprovar a anistia geral. Esse pode ser o acordo. Porque só existe anistia se a pessoa for condenada. Ele vai ser condenado e depois faz essa anistia para atender ao Trump. Entendi. É isso que eu penso. Tipo assim, vamos dizer, nós fizemos o que nos propusemos a fazer. Isso para não ficar a vaidade feio, para a vaidade deles. Nós condenamos, nós fizemos nossa parte. Agora aí vocês resolveram dar anistia, é problema de vocês. Entendi. É isso que eu penso. Mas você acredita que existe já um acordo firmado? Acredito. Também acho. Acredito. Mas tem que acontecer a condenação. Porque a galera tá com muito medo, né? A galera tá com medo. Não, todo mundo baixou. Todo mundo parou de esticar a corda. Todo mundo agora. Não adianta falar que não tá. Porque tá. Está. E o povo tá na rua. Ontem ficou. E lotado. O pior que essa lei, ela escalona. O que eles têm medo? Das esposas que são donas de escritórios advocatícios também sejam atingidas pela lei. Que já estão sendo já. Não, ainda nenhuma foi. Não, a Viviane lá... Não, mas a partir do momento que o Barroso lá está sem poder entrar nos Estados Unidos, ele dizem, né? Tinha alguma reportagem dessa aqui. Sim, ele comprou uma casa, não, é verdade. Ele comprou uma casa lá, não sei, 22 milhões lá. 22 milhões. Dólares, negócio assim. E ele tem escritórios lá, os filhos não quiseram voltar agora com medo de chegar lá ser barrado. Mas deixa eu falar com você, sobre essa lei, né, que ainda não foi... Por exemplo, se eles desconfiarem que as esposas dos seus escritórios estão sustentando a vida da morte financeira deles, aí vai para a família. E essa lei vai acabar criando uma situação, aí você que está representando muito bem no podcast a questão de rochas, principalmente, aí sim vai ser um arraso, porque vai ser um efeito cascata, né, de questão de banco, de questão de governo que vai tentar, e aí de 50% vai para 100%, vai gente para a lista da Interpol, aí já cria já uma situação leprosa. Uma cascata, Não, e leprosa para o governo. Não, já está acontecendo, os caras ficaram apavorados, tentaram pressionar os bancos aqui para não aplicar a lei. E ninguém vai querer fazer novo. E ninguém falou, não podemos fazer. E ninguém vai querer fazer negócio com o Brasil. Inclusive teve uma recusa de um presidente, não me recordo qual agora, isso aconteceu, eu li ontem, que falou assim, falou para o Brasil, olha, a gente não pode, acho que o Alckmin. Alckmin é o para-raio, né? Então, não podemos fazer negócios, né? Porque a gente tem negócio com os Estados Unidos, isso pode criar uma situação mais difícil para a gente e tal, desse jeito. Então, assim... Rapaz, você sabe o que eu tô achando mesmo? Aí agora eu vou te dar meu pitaco, você pensa... Até que enfim você vai falar a verdade e virar jornalista. Não, cara, não tem problema de dar opinião, nunca tive. Você me conheceu naquela período lá. Só que eu tô aproveitando a deixa. Só que eu sou o tipo do cara assim, não falando que você seja o contrário de mim. Eu sou prudente, eu escolho as guerras que eu quero guerrear, né? Então eu não vou lançar a pérola aos porcos. A gente tem que saber o que vai se posicionar. A minha opinião, como internacionalista por formação, não sei se você lembra. Sim, eu sou formado em Relações Internacionais. Exato. Eu fiquei 4 anos estudando esse troço. Lógico que eu esqueci muita coisa, porque não aplico, mas algumas coisas ficaram no subconsciente. Eu tô achando que, primeiro, houve algum acordo lá naquela reunião do Alasca entre Putin e Trump, né? Ontem à noite, depois vou te indicar isso se você não assistiu, estou assistindo nesse momento no Netflix uma série de 6 capítulos falando sobre a Guerra Fria, né? Tem lá no Netflix várias, tem da Primeira Guerra, Segunda. Eu sou fã de estudar, não que eu sou fã de guerra, eu sou fã de estudar aquele período histórico, porque ele explica o que nós estamos vivendo hoje. A Primeira Guerra e a Segunda Guerra explicam ou dão luz ao entendimento. Não adianta a gente falar de política externa ou de relações internacionais sem a gente analisar o que está acontecendo, o que aconteceu, o que levou o mundo a chegar até aqui.
Eu acredito que Trump e o Putin fizeram um combinado de dividir o mundo, as zonas de influência de cada um, que é o que aconteceu desde o fim da Segunda Guerra Mundial. O que foi a Segunda Guerra Mundial? A gente, como ocidentais que somos, a gente, efusivamente, a gente lembra muito que os Estados Unidos ganhou a guerra. Mas a gente esquece que a União Soviética também ganhou a guerra. Mas veja só, os Estados Unidos, na Segunda Guerra, depois que venceu, olha que coisa interessante, a questão de origem de uma nação. Ela poderia, pela força que teve na Segunda Guerra, anexar qualquer território do mundo. Poderia. E não o fez. Não pegou nada. Só para você saber, não pegou nada. Sim, é verdade. Na verdade, o que aconteceu com os Estados Unidos? O Lula teve um dia desse, você vai lembrar, um dia desse agora, o Lula perguntou assim, quem foi que definiu o dólar como a moeda do mundo? E tal. Quem foi que definiu, o maluco? Foi o acordo de Bretton Woods, isso, em 1945, ou 44, ou 46. Ali começou a estabelecer todo o regramento econômico. Como os Estados Unidos ganharam a guerra, isso, eles impuseram o padrão dólar no mundo, num acordo que aconteceu em Bretton Woods. A Europa aceitou. Que é muito melhor do que ficar com território. Exatamente. Ela definiu o padrão ouro, o padrão dólar. O dólar virou, seu Lula. Por isso você tem que estudar relações internacionais, senão você fala bobagem na internet. Nos palanques lá. Quem definiu que o dólar seria a moeda universal foi o fato dos Estados Unidos ter ganhado a guerra. A Europa já estava tomada, seu Lula. A França do Macron, que você gosta tanto de dizer que é amigo, a França foi dominada pelos alemães. Ela ficou 2 ou 3 anos, ou 4, não me lembro, mas mais de 2 anos, de 2 a 4 anos. A França ficou dominada, a França foi entreguista, porque quando os alemães invadiram a França e conquistaram a França, o governo francês, as autoridades francesas se renderam e jogaram o jogo da Alemanha. E aí a Alemanha se fortaleceu tanto que já estava pensando em invadir a Inglaterra. Foi quando entrou Churchill, porque eles tentaram fazer o acordo e não teve jeito, chamaram Churchill. E Churchill ofereceu uma resistência em um dos ataques mais emblemáticos, o ataque aéreo da Alemanha contra a Inglaterra, que ali a Alemanha, por pouco, não dominou a Inglaterra. A Inglaterra resistiu numa guerra, a maior guerra aérea da história das guerras. É interessante que a Inglaterra, me parece, nunca foi dominada. Não, nunca foi. Nunca perdeu guerra. A Inglaterra ainda estava nesse período regurgitando o império que ela já tinha sido no século anterior, no século XVIII, no século XIX, né? A maior frota marítima era da Inglaterra, mas você pode Senhora dos Mares. Contra a Irlanda, contra a Dinamarca, ela nunca perdeu guerra. Nunca perdeu guerra. E aí, nesse dia, eles conseguiram segurar, foi um ataque fortíssimo alemão, né, dos tuk-tuks alemães. Eles conseguiram segurar a frota, a esquadra aérea inglesa conseguiu segurar. Enfim, e aí os Estados Unidos, quando foram atacados pelo Japão, lá na Batalha de Pearl Harbor, os Estados Unidos, o povo americano não queria entrar na Segunda Guerra. O povo americano não queria. Foi o ponto. E aí, 2 pontos estavam acontecendo. Os submarinos alemães estavam naufragando navios mercantis americanos, ou seja, dando um grande prejuízo aos negócios americanos. Estados Unidos para a guerra. Isso. E por outro lado, o Japão, que estava no eixo, né, era a Itália, Alemanha, Japão e outros países menores lá. Teve Áustria, ataque nuclear. Aí, né? Aí teve o ataque do Japão a Pearl Harbor. E depois o revide. Aí o povo... Não, depois não, foi anos depois. Mas foi isso que fez os Estados Unidos entrar na guerra. Mas aonde eu quero chegar? A vitória americana deu o poder aos Estados Unidos de traçarem como seria o capitalismo no mundo.
Então, por isso que os Estados Unidos se tornou essa superpotência mundial. E aí, como ela foi o xerife que foi botar ordem na guerra na Europa, porque a Europa já estava dominada, os Estados Unidos passou a influenciar a geopolítica mundial. Então, ele se meteu na guerra do Vietnã, ele se meteu lá na guerra do Iraque, na guerra do Golfo. Por que os Estados Unidos passou a enviar tropas? Outra coisa, que é uma observação, tanto China quanto a Rússia ou a União Soviética, a União Soviética só conseguiu também, né, com Gorbachev se transformar aí depois na Rússia, mas eles são capitalistas, pô. Eles não são comunistas, não, eles são capitalistas, pô. Esse é o problema. Eles viram que o capitalismo deu certo e vamos fazer um mercado disfarçado, liberal. Tanto a China quanto a União Soviética, e agora a Rússia, eles usam um sistema híbrido. Eles dominam a população comunisticamente falando, né? Nas forças de trabalho. Continua mesmo, né? Agora, a forma de enriquecer o país é totalmente capitalista. Isso aí. O comunismo chinês hoje, ele domina, você não pode falar contra o Estado, que é a liberdade. Sim. Por isso que o Lula, ele é tão apaixonado pelo que a China, pelo comunismo chinês. Por isso que, não sei se você viu uma matéria aí, o pessoal fez um compilado, eu não vou saber a fonte aqui agora. Fizeram um compilado que mostraram aí fotos desde 2015, 2014, o STF brasileiro firmando acordo de aproximação com a justiça chinesa. Sim, sim. Tem vários aí, você deve ter visto não, isso. Eu já vi vários, esse tipo de aproximação. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se a Rússia e a China fosse na sua origem marxista, comunista, é comuna. Seriam nações quebradas. Não, é comuna. É para dividir entre eles o que eles produzem. Mas não, eles querem fazer negócio capitalista, pô. Por isso que sanção... Não é nem para se preocupar com sanção. Não, a gente não precisa se preocupar com sanção, não. A gente produz primeiro pra gente mesmo aqui e divide. Mas não é comuna. Que é o poder, né? É o poder. Bom, o fato é, para finalizar só essa fala aqui, eu acho que o Putin e o Trump fizeram aquela reunião no Alasca. E ali surgiu assim, não se mete. Né? Eles fizeram o seguinte, é o que eu penso. Beleza, cara, você quer a Ucrânia? Então eu vou trabalhar para você ter a parte que você conquistou lá da Ucrânia. Agora tem um detalhe. Aqui na nossa região você não vai se meter mais. Tanto é que a Venezuela, que sempre foi sustentada pela Rússia, ele está deixando. O Putin está deixando. Nem tá acordado. Você concorda? Concordo. E aí, agora deixa eu só concluir a linha de raciocínio. Ele vai tirar o Maduro. Não tem. Rapaz, o Maduro tá desesperado. O Maduro vai cair de Maduro. O Maduro tá desesperado. E é um ditador terrível. Eu dei emprego aqui por um salário mínimo aqui de comércio para um engenheiro venezuelano. Uma coisa mais. O cara fugiu com a família para cá. O cara é engenheiro venezuelano, trabalhou comigo, carteira assinada. Veio para cá. Troco de salário mínimo. Um cara que é engenheiro, formado, cheio de obra nas costas, grandes obras. Mas é muito melhor do que estar lá. Muito melhor do que estar lá. De maneira nenhuma um cara quer estar lá. Aqui ele vive dignamente. Porque não tem problema nenhum ganhar um salário mínimo, se for digno, meu amigo. Tem gente que ganha bilhão e fica devendo os outros. E tem gente que ganha milhão e sabe de mil e sabe administrar. Só para finalizar aqui. Eu acredito que os Estados Unidos está redefinindo a geopolítica daqui para frente. Sim. Zona de influência. É verdade. E ele vai tirar o Maduro. Não sei se você soube que ele implantou uma base militar grande no Paraguai agora. Fez um acordo. No Paraguai eu não vi, não. Fez um acordo com o Paraguai. Eu sei que o Paraguai aderiu Fez um acordo gigante com o Paraguai agora. Inclusive para pessoas que quiserem pedir asilo político. E fechando a porta da China, que estava invadindo, né? Eu acredito, a Bolívia, que teve uma eleição agora, o grupo do Evo Morales, que é a direita bolivariana aí, que compartilha essas ideias todas do Lula aí, perdeu lá já perdeu, sai fora. Sim. O cara tá marcado fora. Ficou só 2 de direita. Um fala que é centro-direita, mas é direita, é centro-direita, não importa. A esquerda saiu. Eu acredito que a partir do momento que o Trump de fato retirar do poder o Maduro, eu acredito que é um recado necessário. Exatamente. Não concordo com você, com sua análise. Você está bom como analista internacional.
E eu não fico. A única coisa que eu fico triste é que eu assisto CNN, eu assisto Jovem Pan e assisto. Eu sou seletivo agora com essa questão de. Igual eu te falei, não é de credibilidade. Agora eu sou seletivo. Mas aqui, eu não assisto porque eu acredito nos caras, não. Eu assisto pra eu ver. vejo cada aberração, para cada análise fora. A análise dos caras totalmente fora. Eu fico vendo assim, os caras falando, meu Deus, olha o que está acontecendo no país. Olha o que está acontecendo no país. A gente perder a nossa liberdade de expressão. Nós estamos aqui, cara, baseado numa liberdade de expressão. Não xinguei ninguém, não levantei bandeira contra ninguém, mas a gente fica receoso. Se você xingasse, rapaz, é liberdade de expressão. Querido, eu concordo com ela. Eu estou dizendo assim... Você pode xingar, você pode falar, ser livre. Exatamente, mas eu estou querendo dizer o seguinte. Se xingasse alguém e tal, ainda teria um motivo para o cara contestar. Não, tudo bem, tudo bem. É isso que eu quero dizer. Você está contestando por quê, meu irmão? Porque aí você tem a lei já. Você já tem, já tem a lei, é exatamente isso. Se o cara fala assim, não, nós temos que ter uma lei para a internet. Meu irmão, nós já temos uma lei, a lei está aí. Se você xingar, isso chama injúria e difamação, está na lei. Você vai lá e processa o cidadão. Isso aí. Que aí você tem que fazer a retratação. Você já teve que fazer retratação a alguém, Jackson? Já. Pronto. Dá direito de resposta. Direito de resposta. Você não foi lá e xingou o cara lá e atentou a cabeça do cara, o cara foi lá e entrou na justiça. Tem recurso pra isso. Tem. Aí você teve que fazer, me retrato, papapá. Mas de sequestrar e prender, não. Agora a gente tem medo, Nayara? Tem condição de eu ter medo de falar o que eu penso? Eu sou a favor, só para encerrar, eu vou continuar o mesmo. Já não tem como mudar a minha natureza. Como é que é? Cavaco velho não muda. Como é que é o negócio? Não se bota freio em burro velho. E eu vou aprimorar ainda mais com o decorrer do tempo, se Deus quiser. E eu vou aprimorar ainda mais, se Deus quiser, este jeito que deu certo para mim. Vou botar desse jeito. Porque ninguém precisa ser igual ao outro e nem deve. Mas eu entendo que teria que fazer uma reformulação completa, uma nova Constituição, isso para minimizar o sofrimento do povo brasileiro, com regras claras, em que você possa saber isso aqui é crime, sem ter dubidade na interpretação, que é o que faz, as lacunas da lei, é o que faz com que eles possam praticar essa arbitrariedade, ou seja, essa crueldade com o povo. O povo em si, na sua maioria, não tem cultura suficiente para entender os seus direitos, por exemplo. Até por isso que o papel da imprensa ou dos comunicadores é muito importante. Ele não sabe. Se você for perguntar a alguém na rua sobre essa lei, não sei do que se trata. Se você for perguntar qualquer uma coisa dentro do nosso universo, que é pequeno, dessa bolha de conhecimento, eles não sabem. Então, por isso, nós temos homens maus no poder. Porque a cultura do eleitor ou do cidadão, ela é vulnerável. São de pessoas vulneráveis. É como se fosse um estupro vulnerável. Então, falou, acreditou. Ele não tem como checar, nem como ficar checando a origem. Porque se fosse checar a origem, a biografia de saber ilibado e tudo mais, muitos não seriam eleitos. Mas ninguém checa. O cara já cometeu 3 crimes lá para trás e depois ele volta, ele consegue e continua cometendo crime. Então a natureza do brasileiro no campo do conhecimento é muito raso e é muito precário. Por isso nós temos essa situação que eu diria que somente o Evangelho pode recuperar a pessoa independente da sua cultura, independente da sua classe social, porque está ali, diria, alimentando ou ensinando a alma.
Porque o Evangelho ele explana a simplicidade. E a simplicidade está nessa falta de conhecimento e atinge com todas as pessoas, tanto quem tem conhecimento como quem não tem. O Evangelho é muito democrático nesse aspecto, né? E não acredito em nenhuma outra cartilha que possa transformar uma sociedade ou transformar um ser humano. Eu li um livro de autoajuda, mudou minha vida. Não acredito. Eu participei de uma palestra, mudou minha vida. Eu não acredito. Eu li a Bíblia, mudou minha vida. Aí eu acredito. Jackson, inclusive eu vi um desses conteúdos de internet ontem, um garoto perguntando para a inteligência artificial se ela se tornasse humana. Inteligência artificial, se você se tornasse humano, com toda a consciência humana, usando todo o banco de dados que você tem, sendo uma IA, sendo uma inteligência artificial, mas se tornando humano. Se você fosse escolher uma religião, uma fé para você seguir, qual é a fé verdadeira dentre todas que você conhece? Aí a inteligência artificial faz uma introdução lá e no final responde: eu escolheria o cristianismo porque todos os elementos do cristianismo comparado a todos os outros são os mais perfeitos, os mais condizentes. A própria inteligência artificial analisou e viu coerência na fé. O homem mais inteligente, o maior como é que é? QI, obrigado. O maior QI do mundo se tornou cristão e explicou que a fé, né, então assim, bom, grande Jackson Rangel, hoje grande é por sua conta. Você tá pro lado de lá hoje, né, cara? Você não tá acostumado a ficar do lado de lá, né? Você gosta de entrevistar, eu gosto de entrevistar. Eu gosto de fazer a pergunta que a pessoa não quer responder. Pois é, mas eu fui comportado com você. Você viu aqui, né? Você foi muito elegante. Não botei você ir saia justa, até não. Até porque também nós estamos dentro da linha editorial que não é aquela porque é o seguinte, cara, a gente, tipo de polêmica. Na verdade, veja bem, a gente tem um canal aqui, quem está assistindo a gente é empresário, é um cara, é um trabalhador do setor da pedra, ele é muitas vezes bolsonarista, né? Eu teria todos os motivos do mundo para emitir minha opinião aqui, falar o que penso, falar o que eu acredito, mas eu acho que existem outros fóruns para isso claro. eu assim, como eu me formei em relações internacionais, eu aprendi uma prática importante, que é a prática da diplomacia. Eu estudei sobre isso. O que é diplomacia? Diplomacia não é você ser falso, não é você abdicar dos seus conceitos. Para você conquistar e avançar, fazer avanços. Você tem que aprender a conversar com um divergente. Isso é um exercício, isso é uma escolha. Mas eu sou um grande diplomata. E eu sei que sim. Eu sei que sim, por isso que você tá. Eu converso com qualquer. Tanto que você aceitou estar aqui a falar nos nossos termos aqui do ponto de vista da nossa linguagem, né? E geramos, acho que um conteúdo bacana aqui, acrescentou muito ao nosso canal. Quem vai avaliar agora Não, eu acho que para mim foi, como eu conheço um pouco o perfil de quem assiste a gente, eu tenho certeza que a gente vai receber comentários positivos, vão gerar alguns cortes aqui que a gente vai, né? A gente tem o público do corte, a gente tem o público do canal, né, que assiste o episódio na íntegra. Enfim, nós temos vários meios de comunicação aqui, temos o TikTok, cada um deles atrai um tipo de público diferente. Pra você ter ideia, eu peguei o videozinho do Ferraço falando que ele mandou a carta pro Trump, né, pedindo a isenção lá, né, e soltei no TikTok, soltei no Instagram também, soltei no TikTok. A do Instagram, teve uma turminha que tá com a gente, rapaz, mas o do TikTok, meu amigo, mas foi nego caindo de pau pesado em cima do cara. Esse cara é um lambe-bota do Trump. Eu falei, cara, os caras entenderam aqui na... Mas ele acabou sendo, diante do universo da questão das sanções, né, em relação ao setor, eu acredito que ele acabou tendo ganho com essa iniciativa. Claro que teve, mas eu tô te falando exatamente isso. Entre não fazer nada e fazer alguma coisa... Mesmo que seja inócua, mas ele fez. Ele fez e vendeu isso como um produto político. E tá tudo certo, não tem nada que falar. Eu acho que a gente tem que se posicionar, se comportar como na situação que a gente está posto. Você vai
numa igreja, você vai botar o terno e gravata. Claro, é exatamente isso. Ou se você vai na praia, você vai botar você vai botar na casa de uma pessoa. Vai na casa de uma pessoa. Então, assim, você vai numa festa tal, o que você pergunta? Qual o traje? É esporte fino? Então você vai. Se você se veste de acordo com a situação e com a ocasião. Então, Jackson, para mim foi um privilégio gerar esse conteúdo, falar desse seu momento, né? Às vezes... Eu sinto decepcionar, né? Porque praticamente eu falei... Não, eu não me abati, não tive sofrimento, mas... de maneira nenhuma decepcional. O fato é que você passou... Eu poderia falar assim, não, foi horrível, rapaz, eu sofri abuso, eu sofri isso, sofri aquilo, mas não é a verdade. Sim, querido, e é por isso que é importante, porque e a experiência mostrou que o passado tem muito a ver com o presente e o futuro. Se eu não tivesse passado por aquela fase que eu te falei de autoconhecimento lá na minha juventude, talvez eu não pudesse suportar. A sua narrativa aqui, a sua transcrição de como você se comportou no presídio está completamente compatível com a vida do homem que você sempre foi e se vendeu. E foi o sucesso, foi o fracasso, foi o recomeço. Fracasso no sentido da situação que você foi posto, não do que você cavou. Né? Uhum. Os momentos de glória, como você bem disse, talvez a Nayara sofreu mais, né, Nayara? Né? Eu acredito. Você não pôde ver o seu irmão partir? Não. E eu falei com o seu irmão sobre você. Você nem sabe disso. Não sabe, não sei não. Se o Instagram... Depois eu vou ver se eu acho a conversa com ele lá. Seu irmão virou meu fã, sem ser, porque... Eu acho que eu escrevi uma coisa em seu favor, me posicionei em seu favor, alguma coisa. Rapaz, não. Eu fui perguntar como é que estava a sua mãe. Sua mãe está viva ainda? Tá. Fui perguntar da sua mãe e tal. Porque eu queria... sim. Eu queria ter feito uma visita a você lá. Porque mas só realmente... advogado que pode. Não pode. Aí eu conversei com o Diego e tal. Ele falou, não, Bruno, só está entrando advogado, não sei o quê, mais outras pessoas, enfim. Não quero entrar nesse detalhe, não. Mas eu fui buscar informação com ele. Seu irmão ficou meu fã, cara. E trocou ideia comigo, me passou telefone, me passou zap. E aí depois fui saber que ele faleceu. Né? Foi qual dia que ele faleceu, né? Você lembra a data? Foi um mês antes do aniversário dele. Sabe que eu não lembro também a data? Não sei se é 7, não é 7 de maio, não? Alguma coisa assim? 7 de maio. Não, mas eu estou citando isso para dizer o seguinte: toda a sua experiência, eu estranharia se você chegasse aqui abatido, chegasse aqui chorando. Inclusive, é o seguinte, tem um detalhe sobre isso, a questão de poder estar atuando, trabalhando. Alguém aqui do Espírito Santo, acho que foi até uma associação de Ministério Público ou um fundo desembargador, não sei quem foi, mandou uma petição lá para o Alexandre de Moraes para dizer que eu estava em atuação, estava com o velho estilo editorial, criticando que isso, né, supostamente não poderia, isso e aquilo. Aí o Alexandre de Moraes, não sei se é usando o bom senso, mas eu creio que sim, né, diz o seguinte: não, ele não está proibido de exercer a profissão dele. Que queriam que eu não exercesse. Alguém, né, pensou, né, vamos tentar ver se barra, né, para ele não continuar, né? Mas ele respondeu não, ele não está proibido de exercer o jornalismo, apesar da restrição, né, colocada. Você teve contato com ele? Não, né? Claro que não, né? Não. Ninguém, nem advogado tem. Nem advogado tem. Então, assim, é só por meio de petição. Eu tentei, né, via advogado, pedir a liberação para ir aos domingos à igreja. Eu sou batista. E ele negou. Não vai deixar você ir na igreja, não. Não. Só posso... Sábado, domingo é recolhido. E que hora que você tem que voltar para casa? 19 horas. Então tem uma horinha só. 19 horas. Passou rápido, né, o tempo, né? Agora, eu vou deixar para você depois pesquisar esse ambiente aqui. Por que o podcast tem que ser com esse tipo de microfone? Qual que seria o melhor? Você tem a lapela. Você tem outros meios de você falar de modo claro.
é uma moda introduzida por alguém, mas não tem motivo de ter esse microfone para você entrevistar alguém ou conversar, bater um papo com a pessoa. É um formato, né? É um modelo. Alguém é um criou. formato. Alguém criou. Alguém criou. Sabe por quê? Eu sou observador e gosto sempre de saber o porquê. É porque disso, porque daquilo. Por que tá essa pasta aqui, cor de abóbora, aqui, o amarelo? Isso é um patrocinador nosso. É. Não, mas estou querendo dizer que eu sou detalhista. E sempre quando eu vejo o podcast com um microfone grande, fálico, aqui, eu falo, mas por que precisa disso? Se você botar lá, você até se movimenta melhor, né? Vamos dizer assim. A verdade... Não, mas isso não é verdade. crítica, não. Não, eu entendi, mas deixa eu te responder, já que você trouxe o assunto. Eu acredito o seguinte, Jackson. Da mesma forma, quem que estipulou o jornalista do Jornal Nacional ter aquela bancada, né? Aquela trilha sonora, sempre... Na trilha sonora até é justificável, né? Tem que ter Mas por que tem? A vida tem que ser musicada, né? Não, pera lá. Aquela trilha é um som preparado para gerar alerta, né? E tensão. Isso tem um propósito. Na musicoterapia, esses sons eles emitem uma contrarresposta nossa. Ele significa atenção. Mas eu até e tal. conhecia o autor dessa trilha, mas eu esqueci. Eu esqueci o nome do cara agora. Bom, e você vê que todos os outros jornalísticos, eles as coisas são criadas, são modelos, são métodos. Daqui a 10 anos já é outra coisa. Carrinho de picolé. Vamos falar por transmissão, telepatia. Eu acho que tem um... Quando o telespectador também puder ouvir por telepatia. Senão não funciona. Já estamos viajando na maionese aqui. Estamos. Ô Jackson Rangel. Eu agradeço muito. Uma honra muito grande recebê-lo aqui no momento em que você está aparecendo em tudo que é jornal aí. Você viu, né? Gazeta, Rapaz, até no Jornal Internacional. Eu tá nem sei cara. se isso é bom, se isso é ruim, eu não quero nem saber também. O dinheiro não está entrando na sua conta, né, por causa disso, né? Mas assim, tem um fator muito positivo, a questão de ser solidário, né? Muitos, né, jornalistas, pessoas que escrevem em outras plataformas, aí mostram uma certa... não é que valeu a pena, né? Eu não tive prejuízo. Sobre a questão da credibilidade, principalmente que você disse no início. As pessoas defendem. Agora há pouco eu dei uma entrevista para um veículo nacional. Então, nada é por acaso, Bruno, de você estar aqui fazendo esse trabalho com várias pessoas, conhecendo várias pessoas. Tudo são fragmentos que vão alimentando holisticamente sua alma, corpo e espírito. E a água nunca passa a mesma água no mesmo lugar. Então, amanhã, daqui a pouco você já será outro, depois dessa entrevista, porque você já captou esses fragmentos de conhecimento. Sem soma de novo, Jackson, se você está aqui de igual modo, é porque você me respeita também do ponto de vista da pessoa que eu sou. Claro. Eu sempre me reportei a você com muito respeito. Claro. Temos convergências e temos divergências no modus operandi, na forma de encarar certas coisas. Mas se fosse igual, também seria uma coisa... Seria chato, né? Não. Seria chato. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, você criou uma família que está aqui, sua filha está com você. Meu filho fazendo lá. O seu menino tem uma das revistas mais conceituadas que você iniciou, né? Isso. Da nossa região, qualquer um aqui que está aqui. Principalmente o setor de rocha. Saiu agora, eu estava vendo a capa aqui da feira, do Cicobi, tá todo mundo lá. Não veio que você, na relevância, quando eu falo relevância, não é para puxar seu saco, eu nem sei fazer isso. Não. Mas é para poder registrar de maneira muito objetiva, de maneira muito serena, que o sul do estado tem um pioneirismo, passa pela família Rangel. Exatamente. Passa por... Seu menino poderia ter escolhido ser médico, ser dentista, ser veterinário. E minha filha... A sua filha está lá também. Não, vou aproveitar. A minha filha sempre foi minha ajudadora, mas há 3 meses ela já está lançando, em breve você vai ouvir falar e vai ler, né,
o portal Leia News. Vem cá. Leia rapidinho, News. Vem cá, rapidinho. Vem cá. Tá no ao vivo aqui? Pode falar. Leia News. Só dá uma fala pra galera aí, dá um alô pra galera aí, ó. Olha pra aquela câmera lá, ó. E aí, gente, eu convido vocês a conhecer também. Vai ser um editorial mais voltado à cultura e bem-estar, qualidade de vida, bem bacana aí. Isso aí, Nayara Tristão, né? Isso. É isso mesmo? Falei certo? Isso aí. Tem que botar o Vieira, porque o Tristão estraga tudo. Aí isso é briga de vocês aí. Aqui, deixa eu te falar. Então, quem está aqui assistindo a gente, você que é de algum lugar do Brasil, você talvez é da cidade interior, que está assistindo a gente, tem aquele jornal na sua cidade ou na sua região que é puxador de notícia, que todo mundo respeita. Esse cara aqui é exatamente isso. Não tem como a gente falar de jornalismo aqui no sul do estado sem a intrepidez, né? Especialmente na época do jornal impresso. Você carregou essa ideia nas costas, você criou a identidade jornalística, o editorial político sempre muito bem feito, né? Como você bem falou, o pessoal sempre ficou especulando, né? Quem que está injetando dinheiro, quem é dono e tal. E o Jackson seguiu a caminhada dele com os concordantes e com os discordantes, mas está de pé, passou por uma cadeia, por uma prisão. Foi uma escola e é uma escola. E nós vamos seguindo aqui que essa matéria, que esse bate-papo aqui chegue até você. A gente está aqui no sentido de informar, de gerar o conteúdo, de abordar o tema, né? Aqui, de hipótese nenhuma, a gente não é jornalista, a gente não vai aqui ficar investigando, buscando réplica, tréplica. Não, mas o jornalista não precisa só investigar, Sim, não. querido, Você é um jornalista também. Eu sou um cara bem intencionado que preciso dizer para você que a gente identificou de onde saiu esse produto aqui, de uma percepção muito simples. O setor da pedra precisava de ter um canal que falasse de pedra e de outros temas também, claro, mas que agregasse as empresas, enquanto a gente falava as empresas aqui, que estivesse um conteúdo no online. Isso é um processo, isso não acontece aqui, ninguém está buscando fama, poder. Quero parabenizar, encerrar, parabenizando a sua conduta, ainda que você fala, não sou jornalista, né, mas podemos dizer, dentro do ponto de vista filosófico, que você é um comunicador e beneficia, como porta-voz, uma área muito importante, uma das mais importantes, desde quando eu iniciei o jornalismo. 80% do mármore de Cachoeiro, né, processado aqui. Do Brasil é processado aqui. Exatamente. Então, é um setor que aí emprega 15 a 20 mil pessoas. Então, é importante que tenha esse suplemento, vamos dizer assim. É importante. E você tem feito este papel, né, de forma digna e honrosa. Eu espero que você seja reconhecido nesse setor, principalmente. Não, já estamos sendo, Jackson. Haja vista que fomos convidados pela segunda vez a sermos o canal de podcast oficial da feira, né? Fomos na Marmomac, em São Paulo. A Flávia nos estendeu o convite aqui mais uma vez, a semana passada inteira. Ficamos deslocados, ficamos cobrindo a feira, tivemos um stand lá, um estúdio lá, e fomos muito cortejados, fomos muito elogiados, fomos muito reconhecidos. É lógico que isso é um trabalho gradual, né? Você tem 40 e tantos anos de jornalismo, a gente começou agora, tem 8 meses, 9 meses, né? O primeiro episódio foi ao ar dia 18/11, né? E a gente ficou até maio, Nayara, fazendo um programa por semana. Então, um conteúdo ralo, né? E aí, quando foi de maio para junho, a gente começou o diário, né? Você perguntou quanto eu estou gravando. A gente está fazendo diário, gerando outros produtos correlatos. A gente tem uma página chamada Acervo Rochas, que é um catálogo de pedras na internet. A gente começou agora com marmoristas espetaculares, uma iniciativa digital para valorizar, vamos sortear aqui, ó. Sabe quanto custa uma serra dessa aqui? Entre 700 a 800 reais, né? Para, às vezes, um cara que é um marmorista de subsistência, ou para um grande marmorista, é um agrado, é uma ferramenta claro, que gera produtividade, né? Uma economia para ele lá. Nós estamos com parceiros aqui sorteando isso, vamos sortear mais coisas.
e vamos fazer vários trabalhos de valorização do marmorista. Então, assim, estamos só começando. E ter vocês aqui como, pelo menos, parceiros virtuais possíveis, colegas de comunicação, né, a Nayara está começando, o seu menino lá. Se inclua, Isso é extremamente relevante para nós. E desejo aqui sucesso na sua caminhada, né, desejo longos anos de vida, que todos os imbróglios aí envolvendo a sua atividade sejam sanados e que você continue sendo esse cara relevante que você se propôs a ser, construindo a sua trajetória e levando a comunicação e informação para todos aqueles que acompanham o seu trabalho. Eu agradeço. E seguimos juntos aqui com a gente, você já sabe, Falar de Pedra ficou mais leve. Curta, comente, compartilhe, interaja com este conteúdo, ative o sininho. Você é muito bem-vindo aqui. Se é a primeira vez que você está assistindo aqui, já corre aqui, segue todas as nossas redes. Nós estamos em praticamente todas as plataformas mais relevantes, nós estamos em todas elas. E volte sempre e siga aí, tem vários conteúdos como este que você pode estar acompanhando. Muito obrigado pela sua participação com a gente. Volte sempre. Tchau, tchau.